primeiro lugar, agradeço a Deus pela vida e por esta oportunidade ímpar em estar aqui esta noite para me falar-vos. Não é uma tarefa fácil, aliás, bem difícil, porque a partir de agora temos em nossas igrejas, congregações, campos missionários, novos teólogos. Aliás, fôramos observar o dito de Calvart, diríamos que todo cristão tem a obrigação de fazer teologia. E nós a fazemos todos os dias. Desde o momento em que nos levantamos até o momento em que nos deitamos. Quando testemunhamos de Cristo, fazemos teologia. Quando pregamos o Evangelho a alguém e convertemos este alguém a Cristo, fazemos teologia. Porque não há exercício teológico tão difícil, tão árduo, tão estressante, tão cansativo e que envolve todo o nosso saber e experiência como ganhar uma alma para Cristo Jesus. Porque naquele pouco tempo que nós dispomos para falar com aquela pessoa, nós desconstruímos em sua mente, em sua alma e espírito, o que Satanás, durante décadas até, construiu ali. A mentira do diabo, seus embustes. Por isso, diz o sábio, quem ganha almas é inteligente, é sábio, é culto, é experimentado. Os senhores realmente estão de parabéns. Mas eu quero deixar nesta noite aos nossos formandos uma palavra que se encontra no livro de Deus. E vamos falar acerca de um obreiro, detentor de um currículo excelente, um homem nobre, de moral ilibada, reconhecido em toda a Ásia Menor como o melhor obreiro daquela região. E pasmem os senhores, o preparo acadêmico e teológico deste homem era tal que ele estava habilitado, inclusive, para julgar os que se diziam apóstolos. Infelizmente, este homem esteve prestes a ser expulso por Deus de sua igreja. Ele não havia cometido qualquer pecado grave. Se ele hoje apresentasse o seu currículo a uma de nossas convenções, seria prontamente aceito, porque nós, infelizmente, nos impressionamos muito com os currículos. O Senhor não. Jesus Cristo não. O Espírito Santo não. Mas o currículo daquele homem era simplesmente invejável. Ele não havia cometido qualquer pecado moral grave, nem visível, mas estava prestes a ser expulso da igreja de Deus e do próprio coração de Cristo, caso ele não se arrependesse e não voltasse ao primeiro amor. Em Apocalipse lemos: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra
que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz o Senhor: sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e os achaste falsos, e que tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não te has cansado. Eu, porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, porque, de outra forma, venho a ti e removerei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tem, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Senhores, conforme observamos nesta leitura, o currículo do pastor de Éfeso era simplesmente encantador, magnífico, perfeito, impressionante. Ninguém em toda aquela região possuía tanto conhecimento teológico, prática pastoral, apologética, e ninguém do púlpito havia combatido tanto os obreiros do diabo quanto o pastor de Éfeso. E o Senhor reconhece-lhe a grandeza do currículo, elogia, enaltece, louva-o até. No entanto, por um quesito, conforme observamos aqui, aquele grande obreiro estava para ser reprovado. Observemos, porém, algo bastante importante. Esta carta particular estava envolta numa epístola maior e fora enviada, em primeiro lugar, à igreja de Éfeso. Por quê? Reparemos, era a igreja do apóstolo João. Sim, senhores. E se aquelas igrejas precisavam de conserto, o Senhor, de forma subreptícia, diz ao seu servo, a João, que escrevia o Apocalipse, dizia-lhe esta mensagem: se eu tenho de corrigir as igrejas da Ásia Menor, começarei por tua igreja, João, pois ali pastoreaste, pois ali exerceste o teu ministério, o teu mandato. E que igreja magnífica era aquela! O apóstolo Paulo, durante 3 anos, senhores, ali ficara, pastoreando, ensinando, doutrinando, fazendo teologia, discípulos, preparando pastores, arando a terra, abrindo caminhos e mostrando a senda evangélica que aquela igreja deveria perseguir. E não somente isto, era a igreja também de Timóteo, de Tíquico, e finalmente de João, que foi substituído pelo pastor, a quem o Senhor Jesus enviava esta epístola. Ao ler esta passagem bíblica, pergunto por que uma igreja que possuía um púlpito tão excelente, de grandes obreiros e oradores, precisa dessa repreensão. E porque justamente a igreja de João, o apóstolo do amor, veio a perder exatamente o primeiro amor.
Não vos parece isso contraditório, estressante, difícil, interrogativo? Não parece isso um contrassenso? Mas o Senhor não se deixa influenciar por aquele currículo tão magnífico. Teologicamente, em toda a Ásia Menor, não havia um obreiro tão preparado. Mas voltemos ao texto bíblico. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Por que o pastor neste momento é chamado de anjo? Por quê? Porque como anjo tem ele a obrigação de guardar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos às voltas com os hereges, com os falsos mestres, com os pseudos doutores, com aqueles que torcem a palavra de Deus, como fez Balaão. Observem, Balaão era um excelente teólogo e também profeta, mas utilizou-se da teologia para corromper os filhos de Israel, porque estava ele interessado no ouro, na prata de Balaque, em suas honras terrenas, efêmeras, vaidosas. E quantos hoje, pela teologia, não estão a corromper a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Formandos, não vamos permitir que isto ocorra com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Receberemos em nossos rebanhos homens eloquentes, poderosos, magníficos, com muitos títulos, mas não nos deixemos impressionar por seus títulos, porque a nossa obrigação é falar a palavra de Deus. E temos de ter coragem para tanto, principalmente em um momento tão difícil pelo qual passa a nação brasileira, com o Estado querendo intervir eticamente em cada família, nas igrejas até, e muitos pastores curvando-se às esquerdas radicais. Não, senhores, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Sois anjos, e para isso o Senhor vos escolheu, para que guardais a sua igreja. Durante a Segunda Guerra Mundial, levantou-se um pastor suíço na Alemanha. Enquanto muitos pastores luteranos curvavam-se à suástica de Hitler, este homem, Calbart, ousou afirmar diante de todos: o Senhor Jesus Cristo é o nosso único Führer, ou nosso único guia. Foi perseguido, mas deixou bem fundamentada a igreja confessante na Alemanha. E nesse mesmo período, um homem era levado a um campo de concentração. Dietrich Bonhoeffer viria a morrer em 1945, mas esse homem disse não aos poderosos, aos nazistas, e por conseguinte nós não podemos permitir que a nossa igreja, senhores, fique debaixo do jugo das esquerdas radicais, que querem destruir, por sua filosofia bastante deletéria, porém suave e subreptícia, o alicerce do cristianismo. Hoje aprovam a legalização do aborto, da eutanásia,
quer impedir que os pais e avós disciplinemos os nossos descendentes e, não satisfeitos ainda, quer que nos alinhemos àquela agenda maldita e antibíblica. Mas voltemos ao texto. Sois anjos por quê? Porque sois mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos o compromisso de falar a palavra de Deus. Temos o compromisso de levar a mensagem da cruz até os confins da terra. Do púlpito de nossas igrejas, temos de falar a palavra pura, verdadeira, poderosa, pentecostal, bíblica. E não podemos nos embair pelas novas e pelas velhas teologias que hoje recebem até o título de ortodoxia. Mas não é. A nossa mensagem é a palavra de Deus. Voltemos ao texto bíblico. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sois estrelas. Sim, senhores. Cada pastor é uma estrela, porque tem a obrigação de brilhar com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu trabalho, com o seu pastorado, com o tanger de seu cajado. Cada pastor é uma estrela e tem de brilhar, mas que brilhe na destra de Cristo Jesus, nosso Senhor. No ministério cristão, nós não temos lugar para brilho isolado, orgulhoso, ensimesmado, luciferiano. Não, senhores. Queres brilhar? Brilhe assim nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos hoje não estão deixando o brilho de Cristo Jesus para adquirir um brilho próprio, egoístico, avaro, dinheirista, procuram a fama, servam o seu marketing pessoal. E para quê? Para apenas perder a sua alma e ir para o inferno. Porque não vos enganeis, o pastor também vai para o inferno, perece, desde que procure um brilho fora da orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queres brilhar? Então brilha, mas na destra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz ainda o Cristo Jesus que ele caminha entre os candeeiros, e os candeeiros representam a sua igreja. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo deve ter liberdade em nossas igrejas, deve passear entre nós, contemplar-nos os rostos, as feições, o nosso coração, a nossa alma, as nossas intenções, aliás, as nossas reais intenções. E Ele está aqui nesta noite, contemplando-me, contemplando-vos, contemplando-nos. Por esse motivo, não podemos ignorar-lhe a presença em nossas igrejas. Caso contrário, pereceremos e perderemos a nossa alma. Mas continua o Senhor Jesus Cristo, diz Ele: sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus. O Senhor Jesus Cristo não nos ignora o trabalho, o esforço, o estresse, a canseira, as lágrimas, o suor, as perseguições. O Senhor não nos desconhece,
quando somos perseguidos pelo sistema, e às vezes não mundano, mas eclesiástico, porque há perseguições em nosso meio também. E quanto mais poderosos ficamos, mais mundanos às vezes nos tornamos, e queremos da igreja o poder pelo poder. Mas eu vos afirmo, o homem de Deus não corre atrás do poder eclesiástico, porque se o poder eclesiástico tornar-se um fim em si mesmo, não é eclesiástico, é mundano, diabólico, deletério, ruim, prejudicial, e deve ser banido de nosso meio. Ele não podia suportar os maus, e não podemos de igual modo suportar os maus que estão em nosso meio, e não são poucos, muitos são eles. Os maus que seduzem a igreja com a sua teologia, que com seu dinheiro, à semelhança de Simão o mágico, compram títulos ministeriais e até igrejas. Os maus que, como Demas, abandonam a obra do Senhor, amando o presente século. O mal que, à semelhança de Balaão, referido aqui, seduzem os jovens teologicamente e lança-os à prostituição. Onde estão os jovens de nossas igrejas? Uma geração que ainda não ouviu falar que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, distribui dons espirituais, e que o sexo antes do casamento é pecado. Não estamos mais doutrinando os jovens, sabem por quê? Porque estamos transformando a igreja de Cristo em uma empresa. É a igreja empresa. Eu busco metas, mas estas metas têm de ser financeiras. E se o adúltero é rico e contribui, que ele fique em nosso meio e até seja ungido ao ministério. E quando algum dinheiro cai nos cofres, mesmo que corrupto, aceitamo-lo, porque dizemos que no cofre dinheiro é dinheiro. E assim trazemos a maldição para a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o anjo da igreja de Éfeso não podia suportar os maus. E hoje, às vezes, não somente os suportamos, mas com eles também comungamos. Estendemos-lhe a destra comunhão. Formamos, não agir dessa forma. Sede firmes, impolutos, irrepreensíveis, santos, corajosos. Precisamos de obreiros corajosos em nosso meio, que digam não ao pecado e aos poderosos. Prossegue o Senhor Jesus Cristo. E que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e os achaste falsos. Em nossos dias, quantos apóstolos, quanta pompa, quanta grandiloquência, quantos títulos. Apóstolos do quê? Uns não mais se contentam com este título, dizem-se patriarcas. Mas o anjo da igreja em Éfeso não se deixou impressionar com esses apóstolos, todos eles falsos. Colocou-os à prova. Ele tinha conhecimento e trânsito
como os profetas e os apóstolos escritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E em seu escrutínio, em seu exame, em sua acariação, ele achou todos aqueles apóstolos falsos, e eles estão em nosso meio. Assumem o nosso púlpito, falam, ensinam, redarguem, seduzem o rebanho e mandam toda uma geração para o inferno. E às vezes os pastores nos calamos, porque tornamos-nos covardes e não temos mais a bravura de um Davi e de um Samuel, que enfrentou o rei e o achou réprobo. Onde estamos, senhores obreiros? Formandos, não nos deixemos impressionar por títulos. E observai, o apostolado era o maior grau do ministério. Mas aquele anjo, aquele pastor, aquele obreiro, soube como enfrentar os maus e até os apóstolos. Mas hoje, aceitamos de braços abertos a teologia da prosperidade, porque invejamos, queremos ser prósperos, e estamos dispostos a vender não somente a nossa consciência, mas a própria alma, desde que aqui na terra façamos o nosso céu. Mas o Espírito Santo diz esta noite: louco, logo te pedirão a alma. Para quem serás? Louco, logo te pedirão a alma. Para quem serás? E continua o Senhor: e que tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não te has cansado. O Senhor aqui reconhece outros atributos da igreja, ou do anjo da igreja de Éfeso. Era um homem que, por amor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, expôs a própria vida, não temeu, foi adiante, observou as metas de seu ministério, que era falar de Cristo, e ele falou. Doutrinar a igreja, e ele doutrinou. Redarguir o rebanho, e ele não deixou de fazer. Grande obreiro aquele, e tinha perseverança e não se cansou. Se observarmos esta passagem no grego, nós constataremos que este homem trabalhou até a exaustão. Ele trabalhou, é preciso trabalhar. Ele exauriu-se, e nós precisamos exaurir-nos também, para que o nome de Cristo seja louvado e conhecido em toda a terra. E o Senhor agora continua: eu, porém, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ah, primeiro amor. Certa vez o grande poeta Carlos Drummond de Andrade disse: o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Não na obra de Deus, não no campo do Senhor, não na seara de Jesus, não em nossa teologia, que é bíblica. Porque o segundo amor pode ser amor, não para Deus. O terceiro amor pode ser amor, não para Cristo. Porque o Senhor quer o nosso primeiro amor, as primícias de nosso sentimento, quer a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, os nossos sentimentos, tudo.
E este obreiro, infelizmente, apesar do seu currículo de excelência, irrepreensível, irretorquível, um currículo que, como já vos disse, seria prontamente aceito hoje, ele é reprovado pelo Senhor, exatamente por haver deixado o seu primeiro amor. Mas qual a causa de ele haver perdido o seu primeiro amor? Responde aqui a Bíblia: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te. Aquele obreiro, com todas as suas lutas, tribulações, vicissitudes, canseira, extenuações, estresses, aquele obreiro que estava em pleno fronte, havia se desmemoriado, havia perdido a sua memória espiritual. E o mesmo às vezes ocorre conosco. Perdemos a nossa memória espiritual, não nos lembramos mais dos primeiros tempos. Irmãos, recordemos o amor do Senhor, o nosso encontro com Ele, o gozo da salvação, o batismo do Espírito Santo, as línguas estranhas, a interpretação, a profecia, os dons de curar, de profetizar, coisas que infelizmente já vão desaparecendo das assembleias de Deus em nosso país. Somos pentecostais, infelizmente apenas no nome, porque já não observamos mais o Pentecostes em nosso meio, porque o nosso primeiro amor se foi, desapareceu-se, ficou em um pretérito imperfeito. Aquele homem deixara-se desmemoriar, e isto é fatal para nós. Mas o Senhor Jesus Cristo diz-lhe: lembra-te, recorda-te, volta atrás, vê onde caíste, reconsidera todas as tuas ações, para que renoves como a águia, para que sejas novamente forte. E o Senhor tinha um carinho todo especial com aquele obreiro, não queria perdê-lo, porque no front, na guerra, na frente onde a luta é renhida, aquele obreiro faria falta. Assim sois vós hoje. Se alguém aqui perdeu o primeiro amor, arrependa-te. À primeira vista, apenas os pecadores precisam de arrependimento, mas nós pastores também precisamos, porque sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Arrependamo-nos, pois, voltemos ao primeiro amor agora, neste instante. Amém, Jesus. E o Senhor Jesus Cristo prossegue: e pratica as primeiras obras. Que primeiras obras eram estas? Não seria o evangelismo, a obra missionária? Irmãos, eu vejo que as nossas igrejas, durante este curto período de prosperidade em nosso país, não evangelizou como deveria evangelizar. O dinheiro estava lá e o utilizamos para outras finalidades. Construímos grandes obras, fizemos passos, castelos, expandimos os nossos impérios, douramos a teologia da prosperidade, mas não deixamos que o Evangelho prosperasse, nem em nosso bairro, nem em nossa cidade,
nem em nosso estado, nem em nosso país, por isso não chegamos aos confins da terra. Mas o Senhor quer que voltemos a praticar as primeiras obras, para que conquistemos os confins da terra agora, neste instante. Prossegue o Senhor: de outra forma, venho a ti, e removerei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Ali estava um clérigo poderoso, respeitado em toda a Ásia Menor, detentor de um grande candeeiro, fundado por Paulo, por Timóteo, por Tíquico e ultimamente por João o apóstolo, João o teólogo, João o divino, João a águia de Deus. E aquele obreiro estava para ser removido. Mas às vezes nós, pastores, pensamos que a igreja é nossa, a igreja é minha, eu comando, e com a minha oratória eu detenho e seduzo a minha igreja. Não, senhores, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, e Ele nos remove quando bem entender, e Ele nos tira quando bem entender. Aquele candeeiro estava perdendo a sua luz, o seu brilho, a sua magnificência, a sua beleza, o seu primeiro brilho. Não vamos permitir, formandos, a perda da memória espiritual. Alguns aqui assumirão grandes igrejas, e quando forem investidos deste poder, desta glória, talvez se esqueçam da mensagem de hoje e deste texto bíblico. Não vos esqueçais dele. Amém, Jesus. Lembrai-vos sempre de que quem passeia pelo candelabro, quem nos sonda, quem nos vê, quem nos interroga, quem nos prescrutina, é o Senhor Jesus Cristo, dono da igreja. Glória a Deus. E diz ainda o Senhor: mas isto tens, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram os falsos obreiros de antigamente, que andavam de igreja em igreja, mercadejando com as coisas sagradas. Eles estavam interessados no ouro, não no brilho de Cristo, na prata e não na justiça divina, no bronze e não no fundamento da verdade. E os nicolaítas eram obreiros profissionais, amavam o luxo, a grande eloquência, amavam tudo isso. Mas o anjo da igreja de Éfeso levantou-se contra esse sindicato e disse: na minha igreja não, no meu púlpito não, no meu rebanho não. E o Senhor Jesus Cristo, este seria um obreiro perfeito se não houvesse abandonado o seu primeiro amor. E Cristo parece dizer a este obreiro: concordo contigo, tu aborreces as obras dos nicolaítas, e eu os aborreço também. No entanto, isto não é suficiente. Volta ao primeiro amor. Às vezes aborrecemos o mal, mas já não amamos o bem como deveríamos amar. Não raro aborrecemos os maus, mas não nos apegamos mais aos bons. E é necessário que nos apeguemos àqueles que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Porque o Senhor Jesus Cristo agora fala desta forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque muitos escutam, mas não ouvem. Ouvem, mas não prestam atenção. Prestam atenção, mas fazem pouco da palavra de Deus. E fazendo pouco da palavra de Deus, caem na apostasia, no pecado de Satanás, porque tornam-se soberbos, ensimesmados, donos de si, da igreja, do rebanho, dos obreiros, mas não percebem que o Senhor Jesus Cristo ainda é soberano e passeia por sua igreja, e olha por sua igreja. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que vencedor é este? Aquele que conseguir voltar ao primeiro amor e dizer ao Senhor Jesus Cristo, olhando bem para Ele: Jesus, eu te amo. Eu te amo mais hoje do que antes. E eu te amarei mais amanhã do que hoje. Formandos, amai sempre o Senhor Jesus, mas amai-o com a primícia dos seus sentimentos. Parabéns, Deus os abençoe.